É isso aí, galera. Agora sim, hein? Polícia Rodoviária Federal. O edital já está na praça. Já temos aí o dia da nossa prova, dia 3 de fevereiro. E vamos caprichar, galera. Nós temos aí um período para estudar. Professor, e o Natal? Meu irmão, que Natal, meu brother. Agora é estudar, campeão. Professor, e o Ano Novo? Estudando também, irmãozão. 2019 vai ser um ano bom, desde que você passe no concurso. Então nós estamos aqui com material específico para o concurso da Polícia Rodoviária Federal e estamos aqui te aguardando, te esperando para podermos te ajudar a alcançar essa vitória, beleza? Beleza. Olha só, nosso bate-papo de hoje envolve algumas questões propostas a respeito do Sistema Nacional de Trânsito e das competências dos órgãos que envolvem o Sistema Nacional de Trânsito. Questões propostas para exatamente esse concurso da Polícia Rodoviária Federal. Lembre-se aí que o Código de Trânsito, a nossa parte, ela está no bloco 2 lá do edital, tá? É 1/3 da prova, são 40 itens e tem um peso maior. Então, galera, vamos puxar o Código de Trânsito, você que já tem estudado aí o Código de Trânsito brasileiro, lembre-se que vão cair resoluções nesse concurso, coisa que não aconteceu na prova passada, e nós vamos estar aqui com material específico para você, para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Valeu? Beleza? Vamos começar aqui comentando uma questão proposta. Ó, esse texto aí é um texto ilustrativo, tá bom? Em cima desse texto ilustrativo, nós vamos então propor alguns itens para nós julgarmos certo ou errado, beleza? Esse texto aqui diz assim, ó, que acerca das competências dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, considerando o texto abaixo, julgue os itens a seguir. O texto diz que durante o ano de 2016, o número de acidentes com vítimas fatais diminuiu em relação aos outros anos, segundo os dados estatísticos e estudos sobre os acidentes e suas causas elaborados pelo DETRAN do Distrito Federal. Mesmo assim, há cerca de 80% dos acidentes nas vias urbanas do DF tem como principal causa o mau comportamento dos motoristas, principalmente no que diz respeito aos abusos de velocidade e à ingestão de bebidas alcoólicas, o que tem levado o DETRAN, DF, a implantar novos projetos de educação de trânsito com o objetivo de combater tais causas. Vem comigo aqui na tela rapidinho. Esse texto aqui proposto, ele foi retirado de uma reportagem, tá joia? Em cima desse texto tem alguns itens que nós iremos julgar a partir de agora. Então, vamos comigo aí para o item de número 1. Olha o que diz aí o item 1. Ele diz assim, ó, compete à PRF organizar a estatística geral de trânsito no território nacional, definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e promover a sua divulgação. Ó, primeira coisa aqui, ó, vamos só lembrar que o Sistema Nacional de Trânsito, ele possui de um lado os chamados órgãos normativos, beleza? De um outro lado, ele possui os chamados órgãos executivos ou que desempenham uma atividade o quê? Executiva. Lembre-se que as competências da Polícia Rodoviária Federal, elas estão previstas no Código de Trânsito em seu artigo 20. Então é o artigo 20 do CTB que estabelece aquilo que compete à Polícia Rodoviária Federal. E aí, galera, não podemos nos esquecer, ó, como o próprio nome está dizendo, os órgãos normativos vão estabelecer normas. CONTRAN, a nível nacional. Aí nós temos, cada estado tem o seu Conselho Estadual de Trânsito. E no âmbito do Distrito Federal, nós temos o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Beleza? Aqui nós temos os órgãos executivos, ó. Nós temos os chamados órgãos executivos de trânsito. E dentre os órgãos executivos de trânsito, nós temos os órgãos executivos de trânsito de quem? Da União, estados, DF, municípios. E temos também os órgãos executivos rodoviários. Beleza? Beleza. Por que eu estou falando tudo isso? Vou colocar uma estrelinha aqui agora, ó,
e vou puxar uma setinha para cá e lembrar você que existe um órgão e as suas competências estão no artigo 19, que é o órgão de trânsito da União. Aí, acompanhe aqui comigo, volta comigo para a tela, volta comigo para a tela. Olha só, o que acontece? O órgão executivo de trânsito da União, segundo o decreto que vai cair na prova, decreto 4711 de 2003, o DENATRAN é o órgão máximo executivo de trânsito da União. Escutou bem? Órgão máximo executivo de trânsito da União. Esse órgão máximo executivo de trânsito da União não é a Polícia Rodoviária Federal, é o Departamento Nacional de Trânsito. E o que quer dizer isso em relação à nossa questão? Aí vem comigo aqui, de novo no esqueminha. Ó, o que compete ao DENATRAN, olha o esqueminha aqui comigo, ó. O que compete ao DENATRAN está no artigo quê? 19. E o artigo 19 diz assim, ó, que essa estatística geral de trânsito no território nacional, quem organiza isso, segundo o artigo 19, é o DENATRAN. Mas por que o DENATRAN faz isso, professor? Porque ele vai receber todos os dados dos órgãos executivos, pode voltar comigo na tela, ele vai receber todos os dados dos órgãos executivos e vai elaborar essa estatística geral. Então, o pega da questão é, Polícia Rodoviária Federal, ela coleta dados? Sim. Polícia Rodoviária Federal faz estudos sobre acidente de trânsito? Sim, mas não a nível geral. Faz nas rodovias e estradas federais. Lembra do artigo 20? Pega aí você que está em casa o Código de Trânsito. O caput do artigo 20 diz assim, ó, compete à Polícia Rodoviária Federal nas rodovias e estradas federais. Então, não são todas as vias urbanas e nem todas as vias rurais. Somente as rodovias e estradas federais, essa é a competência da PRF. Então, a questão ficaria errada. Vamos voltar na questão, então? Onde é que está o erro da questão? Aqui, ó. Organizar a estatística geral de trânsito. Vou colocar um marca-texto para você, ó, para te falar que isso aqui deixaria o item, o quê? Errado. Porque tal competência cabe a quem? Ao DENATRAN, segundo o artigo 19. Portanto, ó, o item aqui estaria o quê? Errado. Opa, deixa eu escrever bonito aqui com a canetinha, ó, ó, ó. Então, o item estaria o quê? Errado, em razão disso aí que nós colocamos no marca-texto. Valeu? Valeu. Vamos para o próximo item? Vamos para o próximo item? Olha o que diz o próximo item aí, ó. Considerando o que determina o Código de Trânsito Brasileiro, é correto afirmar que, nas vias rurais federais, compete à Polícia Rodoviária Federal efetuar o levantamento dos locais de acidente de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítima. Então vamos lá. Polícia Rodoviária Federal, todo mundo já sabe que o que compete a ela está no artigo quê? 20. Se tem um artigo de competências que provavelmente vai cair em prova, é o artigo 20. Tá? Outra coisa que é importante destacar, ó. Olha o peguinho aqui, ó, vias rurais federais. Galera, as vias públicas, ó, elas são subdivididas nas chamadas vias urbanas. As vias urbanas é o órgão executivo de trânsito do município que tem competência sobre essas vias urbanas. Isso está lá no artigo 24. Porém, temos uma exceção. Porque o órgão executivo de trânsito do município, ó, municipal, nós não temos uma nomenclatura específica para ele. Podemos até abreviar assim, ó, órgão municipal executivo de trânsito. Então, são esses órgãos que vão
ter a competência de realizar a fiscalização e o controle do fluxo de veículos nas chamadas vias o quê? Urbanas. Eu disse que tem uma exceção. Por que tem uma exceção? Porque o Detran do Distrito Federal, segundo esse artigo aqui, ó, 24, no seu parágrafo 1º, tem a competência dos Detrans, que envolve a parte de veículos e habilitação, ou seja, registro, licenciamento, emplacamento, e também tem essa competência do artigo 24, porque o DF não tem o quê? Municípios. Agora, quando a gente chega nas vias rurais, o que acontece nas vias rurais? Nós temos as vias rurais federais e temos as vias rurais também estaduais e distritais. Aí vem comigo na tela. O que é uma via rural e o que é uma via urbana? Via urbana dentro do município. Via rural liga um município a outro. Se você estiver fora do Distrito Federal, você consegue visualizar bem isso aí. Toda via dentro do município, urbana. Uma via que liga um município a outra é uma via o quê? Rural. As vias rurais federais são as chamadas BRs. BR-050, BR-116, BR-020, beleza? As vias urbanas, elas não têm a nomenclatura de BR, porque elas estão dentro o quê? Das cidades. É o órgão municipal que coordena elas. A exceção é o DF, que o DF não tem municípios. Por isso que o Detran DF tem as duas atribuições, órgão do Estado e órgão do município. Isso pode ser um pega para prova, fica ligado. Só que existem as vias rurais que ligam um município e outro que elas são estaduais. Exemplo, a rodovia GO 010, a rodovia DF 002. Essa nomenclaturazinha DF, GO, MG, identifica que a rodovia é do Estado, ou distrital, no caso do DF. Já a nomenclatura BR identifica que ela é uma rodovia o quê? Federal. E detalhe, a polícia rodoviária, as competências dela acontecem nas vias rurais, o quê? Federais. Volta comigo aqui no esquema. Ó, nunca se esqueça que o termo via rural é usado para rodovias, e também é usado para o quê? Estrada. O que é uma rodovia? Via rural pavimentada. O que é uma estrada? Via rural não pavimentada. Todas as vias rurais, ou seja, rodovias e estradas que tiverem esse BR aqui na frente, são as federais. As estaduais e distritais têm a nomenclatura do município. Exemplo, GO, DF, MG e por aí afora. Olha a questão, olha o pega, olha onde é que estava o pega aqui, ó. Afirmou que compete a PRF nas vias rurais federais. Sim, isso mesmo. Nas vias rurais federais, essa competência é da Polícia Rodoviária Federal. Aí volta comigo aqui, volta comigo na tela. Essa competência da PRF é apenas nas vias rurais federais. Nas vias rurais estaduais, compete aos órgãos do Estado. Professor, e quem é o órgão do Estado? Volta comigo no esquema. Ó, é por isso que aqui, ó, volta comigo aqui no esquema. É por isso que aqui, vou colocar até numa corzinha diferente, ó. Vou colocar a caneta numa corzinha diferente. É por isso que aqui, ó, nesse local aqui, ó, existe os chamados o quê? DER, Departamento de Estradas e Rodagens. Lá no Goiás é o DR do Goiás. Lá em Minas é o DR de Minas. E no DF, por exemplo, é o DR do Distrito Federal. Mas no governo federal, não. Nós temos a Polícia Rodoviária Federal, que é específica, beleza? E é ela exatamente que vai efetuar o quê? Efetuar o levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento. E isso está onde, professor? No artigo 20. Então, o item 2 estaria o quê? Correto.
é uma das competências da Polícia Rodoviária Federal. Bacana? Vamos para o próximo item. Olha o que diz o próximo item aí, ó. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, bem como assegurar a livre circulação, zelando pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, dentre outras, é competência da Polícia Rodoviária Federal somente nas rodovias e estradas federais. Ó, mais uma vez, vamos fazer menção ao artigo 20. O artigo 20 traz todas as competências da Polícia Rodoviária Federal à luz do Código de Trânsito brasileiro. Maravilha. O que acontece? A Polícia Rodoviária, ela vai sim assegurar a livre circulação. Você quer ver uma situação? Temos um caso onde há uma manifestação e nessa manifestação veículos estão na via impedindo que outros circulem. Se é uma rodovia ou uma estrada federal, essa competência é da Polícia Rodoviária. E ela somente faz isso nas rodovias e estradas federais? Verdadeiro. Porque se for uma rodovia ou uma estrada distrital ou estadual, aí é o DR, ó. Lembra? Do GO, Goiás, do Distrito Federal. Nunca se esquecendo, gente, que esses órgãos aqui, ó, eles podem ter convênio com a Polícia Militar do Estado, ou até mesmo do Distrito Federal, quando é o caso. Esses órgãos aqui, ó, os órgãos rodoviários, eles fazem a fiscalização, inclusive, podendo celebrar convênios com a Polícia Militar. No caso da PRF, não existe isso, porque a Polícia Rodoviária, além de ser um órgão que integra o Sistema Nacional de Trânsito, é também um órgão de segurança pública. Então, garantindo, além da livre circulação, zela pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança. Obras, por exemplo, construídas ao longo da rodovia de forma irregular, tá? Essa competência da Polícia Rodoviária se estende somente nas rodovias e estradas federais. Então, cuidado com o peguinha. É um somente que é o quê? Verdadeiro. Então, esse item também seria considerado um item correto. Pode voltar aqui comigo na tela. Seria também um item correto e é mais um item que pode ser cobrado na sua prova usando as competências da Polícia Rodoviária Federal. Ei, galera, não deixe de estudar não, hein? O artigo 20 é super importante e com certeza esse artigo 20 aí será matéria de prova. Show de bola aí, ó, porque nós aqui somos predestinados à Polícia Rodoviária Federal. Valeu aí? Vamos lá então, meu irmão. Seguindo em frente, item 4. Olha o que diz o item 4 aí, ó. Os órgãos ou entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas no CTB, com vistas a maior eficiência e a segurança para os usuários da via. Eu disse para você que dentro do Sistema Nacional de Trânsito nós temos os chamados órgãos normativos e os chamados órgãos executivos. Beleza? Acabei de dar um exemplo aí, ó, do DR. Vou até aprofundar o exemplo, ó. Se eu pegar o DR do Distrito Federal, que é o órgão rodoviário, ele cuida da parte de engenharia, de fiscalização nas rodovias distritais. Esse órgão aqui, ó, inclusive ele celebrou um convênio com a Polícia Militar do Distrito Federal. Nesse convênio, a Polícia Militar criou um batalhão chamado de BPRV, que é o Batalhão de Polícia Rodoviária. Então, a Polícia Militar, no convênio com o DR, ela vai fazer o quê? Ela vai exatamente, né, ter uma atividade delegada a ela. Que atividade que é delegada à Polícia Militar, então, pelo DR nesse convênio? A chamada fiscalização de trânsito. Lembre-se que a Polícia Militar, segundo a própria Constituição Federal, vem comigo aqui na tela. A Polícia Militar, segundo a própria Constituição Federal, é um órgão de policiamento ostensivo. Polícia Militar faz policiamento ostensivo. PRF
faz patrulhamento ostensivo. Patrulhamento ostensivo é diferente de policiamento ostensivo. O patrulhamento ostensivo envolve ações do quê? De segurança pública e fiscalização de trânsito. No caso da Polícia Militar, é o policiamento ostensivo, segurança pública. Entretanto, a Polícia Militar, não só do DF, dos estados, pode sim celebrar convênio com os órgãos de trânsito para a fiscalização de trânsito. Você pode, inclusive, encontrar isso aí no artigo 23 e no artigo 25. Vamos anotar isso aqui no esquema? Ó, vamos anotar no esquema. Você pode encontrar o que eu acabei de exemplificar aqui, ó. Você pode pegar aí o seu Código de Trânsito e no artigo 23 vai estar escrito exatamente isso, ó, que compete à Polícia Militar a fiscalização de trânsito, mas ela faz isso mediante o quê? Convênio. E outro detalhe, o artigo 25, ele fala exatamente isso, que esses órgãos ou entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio. Isso está no artigo 25, portanto, o item 4 também estaria o quê? Correto. Professor, e se porventura na questão falasse assim, ó, que os órgãos normativos poderão celebrar convênios? Aí não. Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Cada estado tem o seu conselho, Conselho Estadual de Trânsito. E no DF, o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, eles não celebram convênios. Eles desempenham as suas atividades, suas competências, tais quais previstas no Código de Trânsito, como, por exemplo, estabelecer normas complementares, como, por exemplo, julgar recursos de penalidades por infrações de trânsito em segunda instância, beleza? Então, essa questão de celebrar o convênio, esses órgãos já não fariam isso. Bacana? Bacana. Vamos para o próximo item aí, vamos lá. Item 5. Diz assim, ó, a coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito é desempenhada pelo Conselho Nacional de Trânsito, o qual tem sede no Distrito Federal, tendo como competência, dentre outras, a criação de câmaras temáticas. Aí, galera, vamos aqui primeiro para comentar essa questão no artigo 9º do Código de Trânsito Brasileiro. Se você tiver o seu código aí na sua casa, pegue aí e acompanhe aqui comigo. Aí, ó, vem comigo na tela. O que diz o artigo 9º? O artigo 9º ele diz assim, ó, que o presidente da República designará o órgão da presidência ou ministério responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito. Então, peraí. Existe uma figura que é o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Beleza? Beleza. O coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, quem é? É um órgão da presidência ou um ministério que será designado pelo próprio presidente da República. Então, vamos colocar isso aqui no esquema. Vem comigo aqui, ó. Então, o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, ó, coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Quem escolhe é o presidente da República. Hoje, por força daquele decreto que é matéria de prova, ó, decreto 4711 de 2003. Por força desse decreto, ficou definido que esse papel aqui, ó, é desempenhado hoje, atualmente, pelo Ministério das Cidades. Você que está em casa se preparando para a PRF, olha aqui para mim, olha. Professor, parece que o Ministério das Cidades, parece aí, eu venho dizer que ele vai ser extinto, não vai mais existir. Gente, o edital já saiu, o decreto hoje está em vigor. Então, está escrito no decreto que é o Ministério das Cidades. Prefeito da sua prova, vale isso aí, porque o decreto ainda está em vigor, beleza? Beleza, o edital já saiu e mandou dizer que estava lá no decreto, tá bom? Tá bom. Aí, o que mais que diz o artigo 9º? Olha aqui, o artigo 9º ele diz assim, ó, que o presidente da República designará
o órgão da presidência ou ministério responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito. Aí onde está o pega. Olha o termo, coordenação máxima. Vem comigo aqui, vem comigo no esquema, vem comigo no esquema. Então, o coordenador máximo, hoje é o Ministério o quê? Das cidades. Opa! Então, peraí. Olha a questão, olha a questão. Diz que é o Conselho Nacional de Trânsito que vai desempenhar a coordenação máxima. Falar que o Conselho Nacional de Trânsito é o coordenador máximo, deixou o item o quê? Errado. Porque por força desse decreto, que é matéria de prova, esse papel hoje é desempenhado por quem? Pelo Ministério das Cidades. E eu vou mais além, tá? Eu vou dizer para você o seguinte, se você pegar o artigo 9º, ele diz que o Conselho Nacional de Trânsito, ó, o CONTRAN, isso ele fala mesmo, fala do CONTRAN. Vou colocar o CONTRAN aqui ao lado, ó. Ó, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, tá vendo ele aqui ao lado? Vou até apagar aqui para ficar melhor, ó. Deixa eu botar aqui uns tracinhos assim, ó. Tracinho, 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 tracinho. O que significa esse tracinho aí? Considerando o artigo 9º, ele diz que o CONTRAN é vinculado a esse coordenador máximo, ou seja, o Conselho Nacional de Trânsito, que realmente tem sede no Distrito Federal, realmente, tá? Inclusive, o artigo 12 fala disso, o artigo 12, o artigo 10 também falam disso. Você pode até conferir aí o artigo 10 e o artigo 12. Beleza? Eles falam disso. Aí, o que acontece? O CONTRAN tem a sede sim no DF? Tem, beleza. Show de bola. Agora, ele é vinculado a esse ministério. E diz mais o texto, o artigo 9º, que subordinado ao ministério, ou seja, subordinado ao ministério, nós teremos o órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o DENATRAN. Inclusive, falar que o DENATRAN é o órgão máximo, olha o termo de novo aí, ó, executivo de trânsito da União, esse mesmo termo aqui, ó, essa afirmativa, também está nesse mesmo decreto 4711, ele também faz menção a isso. Então, analisando a questão 5 aí, ó, entendemos o quê? Volta comigo na tela. Entendemos o quê? Primeiro, existe um coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito e esse coordenador não é o CONTRAN. Esse coordenador é escolhido pelo presidente da República, que escolhe um órgão da presidência ou ministério. Pelo nosso edital, decreto 4711 de 2003, que está em vigor ainda, tá? Esse órgão seria quem? Ministério das Cidades. Beleza? Então a questão ficou errada. Por qual motivo? Porque não é o CONTRAN que desempenha esse papel. E isso nós vamos encontrar onde? No artigo 9º, como nós acabamos de ler. Volta comigo aqui no exercício. Então, ó, o item 5 estaria o quê? Errado. Valeu? Valeu. Vamos para o próximo item. Próximo item diz assim, ó. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade estabelecer diretrizes da política nacional de trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, dentre outros. Olha só, realmente o Sistema Nacional de Trânsito, ó, esse Sistema Nacional de Trânsito, envolve aí órgãos da União, órgãos do Estado, do Distrito, dos Estados, né, DF e até mesmo o quê? Municípios, verdade. Inclusive, esses órgãos aqui, ó, eles vão ter o dever de garantir a todo cidadão o trânsito em condições do quê? Seguras. O chamado trânsito do quê? Seguro. Então, o trânsito seguro
é um dever dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Maravilha. Só que a finalidade do sistema não é estabelecer essas diretrizes. Aqui, o que deixaria o item errado é exatamente isso aqui, ó. Isso não é a finalidade. Isso seriam os objetivos do sistema. A finalidade do sistema, a finalidade, envolveria exatamente a questão do trânsito quê? Seguro. E quando a gente fala em trânsito seguro, nós falamos de quê? Da parte operacional, ó. Engenharia, fiscalização de trânsito, educação de trânsito, a parte documental que envolve veículos, registro, licenciamento, emplacamento, a parte também documental que envolve as carteiras de habilitação, a emissão, e isso sim seria a finalidade. Esse item aqui, ó, então ele está errado, porque o que está proposto aí são os objetivos. Você pode até em casa dar uma conferida no artigo 5º e no artigo 6º, que trata exatamente tanto dos objetivos quanto das finalidades dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Então, portanto, volte comigo aí na tela, nós temos o item 6 também como um item o quê? Errado. É um peguinha. A finalidade envolve a parte operacional. Só você lembrar, engenharia, fiscalização, educação. Inclusive, ó, para você lembrar, engenharia, fiscalização e educação de trânsito, tá? Toda a receita das multas de trânsito, ela tem que ser investida nessas 3 áreas. Engenharia, fiscalização e educação. Pintura de faixas, colocação de placas, compra de viaturas, equipamentos e campanhas educativas. Parte operacional, beleza? E aí vem a parte de veículos e habilitação, né, que é a parte documental. A parte operacional, engenharia, fiscalização e educação, os órgãos municipais realizam isso. A parte documental, veículos e habilitação, os órgãos do Estado exercem essa atividade. Aí você pode até conferir depois, ó. Leia lá o artigo 24, municípios, leia o artigo 22, órgãos o quê? Do Estado, parte operacional e parte o quê? Documental, beleza? E a questão então ficou errada só porque trocou a finalidade, não era finalidade, e sim o quê? Objetivos. Maravilha. Vamos para o nosso próximo item aí. Olha o que diz o próximo item. O próximo item diz assim, ó. Compete às câmaras temáticas zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas no CTB. Professor, o que são câmaras temáticas? Vamos lá então primeiro, ó. Você vai ouvir falar em câmaras temáticas quando você der uma lidinha no artigo 13, tá bom? Lembre-se que o Sistema Nacional de Trânsito, ó, ele tem o CONTRAN como sendo o quê? O órgão máximo. O órgão máximo. Tanto normativo como consultivo. Por isso, galera, que nós temos aí na nossa prova para a Polícia Rodoviária, são 48 resoluções. E quem é que baixa a resolução? É o órgão normativo, o CONTRAN. Mas o CONTRAN é um colegiado, tá? E ele, para baixar resoluções, muitas vezes necessita de um amparo quê? Técnico. Então, quem vai dar o amparo técnico ao CONTRAN? As câmaras temáticas. Então, isso aqui, ó, a câmara temática, elas são criadas por quem? Elas são criadas pelo próprio CONTRAN. Aonde eu vou achar isso, professor? Leia o artigo 12, que você vai encontrar que o CONTRAN cria as câmaras temáticas. Leia o artigo 13, que você vai entender que câmaras temáticas são criadas pelo CONTRAN exatamente para dar um auxílio, um subsídio técnico para exatamente a criação de quê? Resoluções. E detalhe, ó, quem vai zelar,
quem vai zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas no CTB, essa competência é de quem? Do CONTRAN, no artigo 12. O artigo 12 diz que isso compete ao Conselho Nacional de Trânsito, não às câmaras temáticas. Sendo assim, então, o item ficaria o quê? Errado. Vamos colocar aqui a canetinha aqui, ó. Sendo assim, o item ficaria o quê? Errado. Beleza? Isso aí não compete às câmaras temáticas, vem comigo aí na tela, e isso compete a quem? Ao Conselho Nacional de Trânsito. Valeu? Valeu. Vamos para o próximo item, então. Vamos aí, item 8. Olha o que diz o item 8 aí, ó. Julgar os recursos interpostos contra decisões da JARE, bem como indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de necessidades especiais à habilitação para conduzir veículos automotores é competência do CONTRANDIF. O CONTRANDIF, ele é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Na verdade, tudo que compete ao CONTRANDIF também compete ao CETRAN. Cada estado tem o seu Conselho Estadual de Trânsito. Essas competências aqui, ó, do CONTRANDIF ou do CETRAN, no respectivo estado, você encontra no artigo 14, tá joia? Lembre-se que a JARE é sim um órgão julgador. Toda vez que uma penalidade ela é imposta, toda vez que uma penalidade é imposta por uma infração de trânsito, cabe recurso no prazo estabelecido em lei, que é um prazo não inferior a 30 dias, e na primeira instância esse recurso é julgado pela JARE. Das decisões da JARE, seja por provimento ou não provimento, caberá um novo recurso, também no prazo de 30 dias, que pode sim, dependendo do caso, ser julgado pelo CONTRANDIF. Ele julgaria os casos em que a penalidade tivesse sido aplicada por órgãos de quem? Do Distrito Federal. Seria quem? Um DETRAN, por exemplo, o DR, por exemplo, tá joia? Essa mesma coisa acontece com os estados, só que seria o CETRAN. Então, dizer que o CONTRANDIF julga esse recurso está correto. Ele também indica essa membro para compor a comissão examinadora, também indica. Quando uma pessoa vai tirar carteira, né, o candidato, além dele aqui, ó, vão 2 examinadores dentro do veículo. Temos uma resolução do CONTRAN que regulamenta isso, inclusive. Só que nos casos de candidato com deficiência física, vai mais um examinador, que é exatamente esse membro indicado pelo CONTRANDIF, no caso dos estados, pelo Conselho Nacional, pelo Conselho Estadual de Trânsito. Então, tudo isso aqui, ó, nós encontraríamos aonde? Caso você queira ler, pode ler aí, ó, o artigo 14, que vai identificar isso aqui, tá joia? Agora, esse esqueminha aqui, ó, do recurso, aí você não vai ler o artigo 14, não. Aí você vai ter que ler lá a partir do artigo 289 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas esse assunto aqui, ó, temos muitas questões a respeito desse assunto, basta você depois adquirir conosco o nosso material, que você vai ver muitas questões, inclusive todo o esquema teórico desses recursos aqui, beleza? Essa questão então estaria corretíssima e você encontraria no artigo 14. Volta comigo na tela aí. Galera, olha aí, ó, PRF é nosso foco, vamos estudar, meu irmão. Então, essas competências, elas podem cair em prova, principalmente as da Polícia Rodoviária Federal, que é o artigo 20, mas nada impede do examinador colocar a competência também de outros órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, uma vez que tudo isso faz parte aí do edital do concurso. Valeu? Vamos para o próximo item. Olha o próximo item na tela aí conosco, ó. Estabelecer procedimentos sobre aprendizagem e habilitação de condutores de veículos, expedir documentos de condutores, de registro e licenciamento de veículos, é competência exclusiva do órgão máximo executivo de trânsito da União. Vamos lá então. Primeiro,
Quem é o órgão máximo executivo de trânsito da União? Eu já disse para você, de novo o decreto, ó, 4711, ele diz que esse camarada aqui, quem é? É o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. As competências do DENATRAN eu vou encontrar onde? Artigo 19. Dentre as competências do DENATRAN, estão a de estabelecer os procedimentos? Sim, ele vai estabelecer os procedimentos que serão adotados por quem? Pelos estados, através dos seus departamentos estaduais de trânsito. O DENATRAN também vai expedir documento? Vai. Porém, essa competência não é uma competência o quê? Exclusiva. Por que que ela não é exclusiva, professor? Porque, na verdade, esse artigo aqui, 19, diz que o DENATRAN, na expedição dos documentos, tá joia? Ele vai delegar, isso aqui é uma atividade delegada, e ele delega exatamente a quem? Aos DETRANs. Volta comigo na tela. Essa questão daria para você matar até pelo raciocínio lógico. Você que tem carro, você que tem carteira de motorista, porque se não tiver carteira de motorista, pode nem fazer essa prova da PRF. Então, você que é habilitado, você que tem carro, quando você vai pegar o documento do carro, quando você vai pegar a carteira de motorista, não é o DETRAN que expede? Não importa onde você tirou carteira. DF, Minas, Piauí, Ceará, não importa. É o DETRAN que expede. Então, essa competência não é exclusiva do Departamento Nacional de Trânsito. Ele delegou isso a quem? Aos estados. Os estados fazem a emissão dos documentos. Tanto que no documento do seu carro está lá DETRAN e a sigla lá do estado, onde o veículo é registrado. Na carteira de motorista, a mesma coisa. Essa questão daria para matar por raciocínio lógico. Tá joia? Então, o órgão federal, ele delega isso. O órgão federal mantém o registro nacional dos veículos automotores, RENAVAN, mantém o registro do Registro Nacional dos Condutores Habilitados, o RENACH. Ele mantém essas informações e dá aos estados a competência de expedir os documentos. Beleza? Aonde eu vou encontrar isso aí? Artigo 19. Volta comigo aqui no esqueminha. Então, artigo 19. Então, o erro da questão é o termo competência o quê? Exclusiva. Isso deixaria o item o quê? Errado. Seguindo em frente, vamos lá para o item 10. Ó, a Polícia Militar do Distrito Federal compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Entretanto, poderá exercer as competências de órgão executivo de trânsito somente mediante convênio. Olha só, dentro do Sistema Nacional de Trânsito, nós temos a Polícia Militar não só do DF, tá? A Polícia Militar dos estados também, é bom lembrar isso aí. Onde é que está dizendo aí que a Polícia Militar integra o Sistema Nacional de Trânsito, professor? É só você ler o artigo 7º, lá fala sobre isso. O que compete às polícias militares, tanto do DF quanto dos estados, está no artigo 23. Então, compõe o sistema? Compõe. E o que compete? Está no artigo 23. Agora, o detalhe é o seguinte, ela poderá exercer as competências de órgão executivo de trânsito. Quem é o órgão executivo de trânsito? São os DETRANs. Essa competência, a Polícia Militar não pode exercer. Por que ela não pode exercer? Então, ó, o que está errado é isso aqui, ó. Isso a Polícia Militar não pode exercer. A lei não fala que a Polícia Militar exerce isso. A lei diz que o que a Polícia Militar pode exercer, segundo esse artigo 23, é a fiscalização. Aí vem comigo na tela. Ó, Polícia Militar expede documento de veículos? Competência do DETRAN. Polícia Militar expede carteira de motorista? Competência do DETRAN. Já é delegado pelo órgão federal? Deu para entender? Então, ó, pega aí, ó. A Polícia Militar, o que é que ela exerce? Ela exerce a fiscalização mediante o quê? Convênio. Valeu? Valeu. Então, o item está errado por esse motivo. Onde é que eu acho a resposta? Vamos aqui voltar comigo na tela rapidinho. Você vai encontrar exatamente no artigo 23. Então, pode marcar item o quê? Errado. Valeu? Valeu. Vamos seguir em frente, vamos seguir em frente. Ó, item 11. As competências de implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito
e de implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito são exercidas pela PRF e pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, respectivamente. Só lembrando que esse órgão máximo executivo de trânsito da União não é a PRF, é o Denatran. Já falamos isso aqui, tá naquele decreto 4711, beleza? De 2013, que é matéria de prova. Legal? Legal. Aí, o que deixou o item errado é só essa palavrinha aqui, ó. Respectivamente. Por quê? Tá invertido. Aí vai uma dica, ó. PRF, só ela faz isso, tá? Só a PRF faz isso aqui, ó. Só ela vai implementar essa política aqui, ó. Nacional de Segurança. Então, temos segurança no CTB, está sempre ligado à PRF, beleza? E educação de trânsito também está ligado à PRF, apesar dos outros órgãos também realizar educação de trânsito. Mas o detalhe é a Política Nacional de quê? Segurança. Aí no Código de Trânsito, ele sempre que fizer menção a esse termo, faz a PRF. Então, o termo aqui, respectivamente, é que deixaria o item o quê? Errado. E aonde eu encontraria isso aí? Você encontraria no artigo 19, falando do Denatran. E no artigo 20, você encontraria o que fala da PRF. Valeu? Valeu. Então vamos lá então. Vamos para o próximo item. Olha o que diz o próximo item, ó. Item 12. O Detran DF exerce cumulativamente as competências no CTB aos órgãos executivos de trânsito tanto do Estado quanto do município. Sendo assim, podemos afirmar que compete o Detran DF a fiscalização de trânsito nas vias urbanas e nas rodovias do Distrito Federal. Exercer as competências cumulativas, nós já tínhamos falado disso, e isso está lá no artigo 24, parágrafo quê? 1º, porque o Detran DF é uma exceção, porque no DF nós não temos municípios. Mas o Detran DF faz o papel de órgão municipal, e órgão municipal só atua em que tipo de vias? Urbanas. Nas rodovias do DF, é o DER do Distrito Federal que tem essa competência. Então, né, o item ficaria errado, porque essa competência aqui, ó, das rodovias é do DR e do DF, e isso nós encontraríamos no artigo quê? 21, porque ele fala aqui claramente o termo quê? Distrito Federal. Cuidado, hein? Cuidado aí, ó, você que está em casa. É um peguinha, tá? É o único Detran que desempenha a atividade do Estado e do município, Detran DF. Os demais, só tem atividade, aquela, vamos chamar, cartorária, que é parte de veículos e a parte de habilitação. A parte operacional, só o Detran DF faz, porque é de competência do município, mas o DF não tem município. Então o Detran DF faz órgão do Estado e órgão quê? Do município. É um peguinha, beleza? Vamos seguir em frente. Item 13. O que diz o item 13? Considerando que o CTB determina que o presidente da República designa um ministério ou órgão da presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, podemos afirmar que o CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo do sistema e é presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, sendo que ambos são subordinados e vinculados, respectivamente, ao coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Veja lá, ó, você sabe que hoje o Sistema Nacional de Trânsito tem o seu coordenador como Ministério quê? Das Cidades. O CONTRAN, ele está vinculado ao Ministério das Cidades. E isso nós vamos encontrar exatamente no artigo quê? 9º. O Denatran é que estaria o quê? Subordinado. Aí, de novo, a palavrinha respectivamente seria um pega. Está invertido aqui, ó. Tá joia? Só isso deixaria o item errado, tá bom? Só em razão da palavrinha respectivamente. Se você quiser conferir em casa, confira aí, ó, o artigo 9º
E é esse mesmo artigo que diz que o dirigente do Denatran também preside o conselho quando o conselho o quê? Se reúne. Valeu? Valeu. Seguindo em frente, item 14. Diz assim, ó. Dirimir conflitos sob circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos estados, municípios e Distrito Federal, dentre outros, é competência do CETRANS e CONTRANDIF, no âmbito das respectivas competências. Ó, sempre que nós temos um conflito, e esse conflito envolve estados, então nós vamos para a hierarquia maior, que seria quem? O Conselho Nacional de Trânsito, que ia dirimir esse tipo de conflito. Se o conflito é entre municípios, aí sim, ficaria a cargo de quem? Do Conselho Estadual de Trânsito. Então, na verdade, aqui, ó, o termo aqui não seria CONTRANDIF, o termo aqui seria o quê? CONTRAN. E isso aí, ó, é que faria com que o item ficasse o quê? Errado. Tá joia? O que deixaria o item errado é exatamente esse detalhezinho aí, bem pequenininho, que você iria encontrar ali, tanto no artigo 12, quanto também no artigo quê? 14. Depois dá uma conferidinha lá. Valeu? Valeu. Seguindo em frente. Considerando o que determina o CTB, é correto afirmar que nas vias rurais federais compete somente à PRF efetuar o levantamento dos locais de acidente de trânsito e do serviço de atendimento, socorro e salvamento de vítimas. Nós já respondemos uma questão muito parecida com essa, tá joia? Aí o destaque aqui, ó, mais uma vez, ó, vias rurais federais. Lembre-se que vias rurais envolve, o termo via rural envolve rodovia e envolve estrada. Isso realmente é de competência da Polícia Rodoviária. Somente ela pode fazer isso, somente ela, segundo o artigo 20. Portanto, o item aqui estaria o quê? Correto. Valeu? Seguindo em frente. Questão 16. São competências exclusivas dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados, no âmbito de sua circunscrição, realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação de condutores. Deixa eu sublinhar isso aqui, ó. Até aqui, ó, processo de formação de condutores. Bem como expedir documentos de habilitação e ainda certificado de registro e licenciar os veículos, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União, bem como executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas no CTB. Lembre-se que esse órgão aqui é o Denatran, tá joia? E os órgãos dos estados aqui, ó, que ele faz referência, são os Detrans. E essa competência é do Detran? É sim, tá joia? Isso compete ao Detran. E o Detran realmente recebe essa competência como exclusiva, de expedir toda a documentação, tá joia? Lembre-se que ele só pode, se for o caso, executar o quê? A fiscalização mediante convênio. Então, na forma que está escrito aqui o texto, nós até poderíamos dar uma lidinha no artigo 22 para conferir exatamente o que está escrito aí e você vai entender que o item está o quê? Corretíssimo. Legal? Seguindo em frente. A JARE é um órgão colegiado responsável pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades impostas pelos órgãos executivos, tendo seu regimento próprio e apoio administrativo e financeiro do órgão ou entidade junto ao qual funcione. Realmente, a JARE é um colegiado. Então, na Polícia Rodoviária Federal, ela aplica penalidades? Sim. Então, tem uma JARE vinculada à PRF. E vai ter todo o apoio administrativo, o quê? Financeiro. E nos Detrans, a mesma coisa. Tem uma JARE vinculada ao Detran, que julga as penalidades que o Detran aplicar. A mesma coisa acontece no DR, a mesma coisa acontece no DENIT e nos órgãos municipais também. Esse item está correto e você poderia encontrá-lo nos artigos 16 e 17, que tratam exatamente dessa junta administrativa aí. Legal? Item 18. Compete à PRF coletar dados
estatísticos elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas, bem como integrar-se aos outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Nós comentamos uma questão parecida com essa. Coletar dados, sim, a PRF coleta. E ela faz a estatística nas rodovias às quais ela tem a circunscrição. E ela também pode indicar medidas preventivas, lógico que deve indicar, né? Construção de um viaduto, duplicação de uma rodovia, e a integração com os demais órgãos é fundamental para que nós possamos ter o direito ao trânsito seguro. Esse item está correto e você também encontraria no artigo 20. Valeu? Valeu. Avançando aí mais um pouquinho, aí nós temos aqui o lembrete daquele peguinha do Detran, o Detran DF, no âmbito de sua circunscrição, poderá executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, exercendo o poder de polícia de trânsito, bem como poderá exercer as competências de órgão executivo de trânsito, estadual e municipal. É o único Detran que pode fazer isso, tá? E isso nós encontramos no artigo 24, parágrafo quê? 1º. Volta comigo aqui na tela, A questão está correta. Volta comigo aqui na tela. Lembrando de uma coisa, o CESP já cobrou essa questão aqui em concurso, valeu? Nada impede deles, ressuscitarem esse mesmo item ou algo parecido e colocar isso aí na tua prova da PRF. Vamos para o nosso último item aqui do nosso elevator predestinado para a PRF. Olha aí, ó. Nas vias urbanas, as multas por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no CTB somente poderão ser aplicadas e arrecadadas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito municipal, do município. E aí o que acontece? É o município que faz isso? Sim, gente. É o órgão municipal que faz isso aqui. Tá joia? A ele compete isso nas chamadas vias urbanas. Beleza? Nas chamadas vias urbanas, isso compete aos municípios. E nós encontraríamos isso no artigo quê? 24. Lembre-se que nada impede dos órgãos municipais, pode voltar comigo na tela, ó, os órgãos municipais manterem convênio com a Polícia Militar, por exemplo, tá? Mas essa competência é específica dos órgãos municipais e nós encontraríamos isso no artigo 24. Valeu? E aí, galera, eu quero chamar a sua atenção, você que está em casa aí, ó, você que está em casa, aproveitando aí essas nossas aulas, foi um conteúdo aí focado mais para o Sistema Nacional de Trânsito, que é um dos tópicos do Código de Trânsito Brasileiro. Mas eu, se eu fosse você, entrava nesse nosso projeto aqui. Sabe por quê? Quais são as vantagens desse projeto? Professor, quais são as vantagens? Diga aí para mim. Vem comigo aí na tela, aí, ó, vem comigo aí, olha aí, ó. Vantagens, galera, esse nosso curso é exclusivo para a Polícia Rodoviária Federal. Vamos cair matando, meu irmão, vamos cair matando. Ó, o negócio lá, ó, é R$9.000, filhote. É 9 conto. Eu chamo isso aqui de tufo. O que é tufo, professor? É o barulho do dinheiro caindo na sua conta todo mês, ó. Tufo, tufo, valeu? Então, vamos estudar, o curso é exclusivo. Gente, ó, acesso ilimitado. Você assiste quantas vezes precisar. Vai, volta, assiste em casa, na rua, aonde você puder, tá joia? Período de acesso, 120 dias. Meu irmão, é um período que dá para você fazer a prova numa boa. E caso tenha algum problema e a prova atrás, ainda tem chance aí, ó. Professores especializados em concurso público. Eu mesmo não posso nem falar quanto tempo eu dou aula em concurso, que aí você vai dizer, eu nem era nascido, e eu não te perguntei isso, por acaso? Não, né? Ótimo. Lembre-se que nós vamos ter aí, ó, nada mais, nada menos. Meu irmão, são quase 3.000 questões, ou seja, mais de 2.700 questões do CESP, questões propostas, inclusive abordando o último concurso da PRF. Um livrão bonito aí, ó, que vai ser entregue na sua casa, simulado em tempo real, planejamento de estudos e o nosso banco de questões online com mais de 100.000 questões. Meu irmão, é vantagem
demais para você. Além disso, tem aí, ó, sistema estratégico de ensino, com acelerador de vídeos, bloco de anotações, dicas de estudos, métodos e segredos exclusivos. Volta comigo aqui na tela. Volta comigo aqui na tela. Professor, e aí? O que mais que tem? Que mais que tem? Estou começando a pensar nesse negócio aí. Meu irmão, demorou. Entra aí logo no site, já adquire já. Olha aqui que livro bonito. Olha aí, ó. Olha a imagem do livro aí, ó. Livrão bonito. Vai ser entregue na sua casa, coisa bonita, de primeira, feita com carinho, com capricho, feito por quem sabe, por quem entende, quem quer que você passe no concurso. E aí, meu irmão, olha aí, ó, ainda tem um link da prova comentada. Você pode entrar nesse link, é a última prova do concurso, tem ela comentada aí por nós, professores. Valeu? Então é isso aí, ó. Né? Nós já temos aí também turmas presenciais, manhã e noite. Então, você aí a partir do dia 11 de dezembro. Professor, e o Natal? Galera, com um salário de 9 pila, ano que vem tu vai comprar chester adoidado, lombinho, peru, tudo que você quiser, maionese, arroz à grega. Esse ano, meu irmão, é estudar. A partir do dia 11, turmas presenciais. E eu vou estar nessas turmas aí, tá joia? Nós vamos estar aqui trabalhando com vocês, também no presencial e também no online. E aí, para todos um forte abraço, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu? Tchau, tchau.